Sociolinguística, a variação e suas causas sociais. Eu já gravei um vídeo sobre este tópico, na verdade 2 já, porque é um tópico aqui deste livro bastante extenso, bem grande. Ele tem 1, 2, 4, são 5 páginas. Então eu sou obrigado a dividir em vídeos, senão fica muito longo, né? Então eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre sociolinguística. E o livro texto base que eu estou utilizando é este aqui, ó, Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras, volume 1. E aqui tem uma parte aqui, a parte 1 e a parte 2, sobre sociolinguística. Como a própria palavra já diz, sociolinguística basicamente tem como objeto de estudo a língua falada e essa sua relação, né, da língua com a sociedade. Então, por isso que sociolinguística. Vamos então ao texto de hoje, sobre a variação e suas causas sociais, continuando, né, o vídeo passado, e hoje eu quero já começar a partir do quê? Da variação padrão ou de prestígio e a variação não padrão. Então, essa relação entre as duas. Espero que eu consiga chegar pelo menos até a variação estilística. São 5 parágrafos. Vamos lá. As formas em variação adquirem valores. As formas em variação linguística adquirem valores em função do poder e da autoridade que os falantes detêm nas relações econômicas e culturais. Eu vou evitar de fazer muitos comentários hoje, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Assim, uma variante, como presença da marca de plural no sintagma nominal, é conhecida como detentora de prestígio social entre os membros da comunidade, sendo por isso chamada de variante padrão ou de prestígio. Já a sua alternativa, a ausência de marca de plural, é conhecida como variante não padrão ou estigmatizada. Bom, então... eu vou ter que comentar, né? Variante padrão e variante não padrão. Então aqui a gente já tem essa noção do que seja, então esses conceitos, né? Variante padrão é aquela que é mais aceita na sociedade mesmo. E a variante não padrão é aquela que é menos aceita ou é estigmatizada. Vamos pensar aqui num exemplo. Quando você diz, quando nós dizemos, na verdade, né? Deixa eu ver, eles devem pagar a cerveja. Tem vários exemplos aqui, mas estou escolhendo um. Nós usamos muito a palavra vamos, né? Mas, na língua falada mesmo, no dia a dia, geralmente a gente fala vamos, né? Oh, vamos aí, vamos fazer alguma coisa assim. Então veja que a variante padrão aceita apenas o vamos, enquanto que a variante não padrão aceita o vamos. A variante padrão vamos tem prestígio e a variante não padrão ela é estigmatizada, ou seja, não é aceita. Então é isso, tá? É óbvio que a distribuição de valores sociais que se torna institucionalizada pela elevação de uma variedade de prestígio à condição de língua padrão, que como tal passa a ser veiculada no sistema escolar, nos meios de comunicação, na linguagem oficial do Estado, o mecanismo é simples. Como os detentores da variedade de prestígio controlam o poder público das instituições, que emana das relações econômicas e sociais, são também detentores da autoridade de vincular a língua à variedade que emprega. Então aqui ele cai numa questão política, né? Uma questão de Estado. Fatores como idade, sexo e ocupação motivam a distinção entre a linguagem comum e as linguagens especiais. Corresponde a primeira o inventário lexical e o sintático referente aos conceitos comuns a todos os membros de uma comunidade linguística relativamente homogênea. Já as linguagens especiais contrastam com a comum por consistirem em variedades dialetais próprias das diversas comunidades linguísticas cujos membros compartilham uma forma especial de atividade profissional, sobretudo, mas também científica e lúdica. Os jargões científicos, as gírias são subcategorias compreendidas no âmbito das linguagens técnicas ou especiais. Então, um outro conceito que estamos vendo no vídeo de hoje, além dessa questão do que seja variante padrão e variante não padrão, ou de prestígio estigmatizado, também o que significa linguagens especiais. Então, linguagens especiais são aquelas técnicas de ramos específicos, por exemplo, jargões científicos, gírias e subcategorias, linguagens técnicas ou especiais, né? Vamos pensar aqui no famoso juridiquês. O que é o juridiquês? Nada mais é do que uma linguagem especial técnica do ramo do direito, ou então dos advogados, por exemplo. As diversas modalidades de gírias distinguem-se de outros tipos de linguagens técnicas em função das motivações sociais que adicionam seu surgimento, sendo que a mais importante é a necessidade de sigilo, principalmente no caso do desenvolvimento de variedades linguísticas próprias de grupos fechados, como o de marginais. Que engraçado. Há, todavia, outras motivações que acionam o surgimento da gíria, além da necessidade da criação de neologismos por força de necessidades expressivas. Há uma demanda especial em certos grupos por forte coesão social, cuja consequência é a exclusão, via linguagem dos que não fazem parte do grupo. Esse tipo de motivação para a criação de gíria caracteriza especialmente a linguagem do adolescente. Bom, eu
tem mais um parágrafo só, daí eu já posso entrar em outro assunto, então eu vou terminar. A diversidade linguística não se distingue a determinações motivadas por origem sociocultural... Opa, falei bobagem. A diversidade linguística não se restringe a determinações... Nossa, eu ia falar um negócio que... Você vê, eu li não se distingue, né? Não sei de onde que eu tirei isso, mas é restringe. Às vezes a gente tem que levar em conta também que a linguagem, ela não é só uma questão de função de poder e de autoridade, como fala aqui, né? Às vezes é uma questão de comunicação mesmo. Imagine se eu mantenho aqui não se distingue. A diversidade linguística não se restringe a determinações motivadas por origem sociocultural e geográfica. O mesmo indivíduo pode alternar entre diferentes formas linguísticas de acordo com a variação das circunstâncias que cercam a interação verbal, incluindo-se o contexto social. Propriamente dito, o assunto tratado é a identidade social do interlocutor. Um professor universitário, por exemplo, pode pôr-se às voltas com pelo menos 3 diferentes situações linguísticas. Na sala de aula, exercendo sua profissão, ou no auditório, dando uma palestra. Então, olha só que interessante isso daqui. A linguística, ou a língua, ela tem tanta diversidade que até nisso, né? Até nisso acontece, então ela não está restrita apenas à origem sociocultural e geográfica. E de fato, né, nós mesmos. Agora, veja, eu estou aqui gravando esse vídeo. Você acha mesmo que no meu dia a dia, aqui eu estou tentando trazer uma linguagem um pouco mais formal, eu tento não usar coisas que eu utilizo no dia a dia. A própria palavra utilizo, eu não utilizo essa palavra no meu dia a dia. Geralmente eu só falo, eu vou usar isso ali, eu uso isso aqui, não sei o que, coisas desse tipo. Então veja que essas modulações acontecem, essa diversidade linguística acontece com a gente mesmo, conosco, né? Com a gente não, conosco. Nesse caso, que tanto faz dizer isso ou não, né? Então fica até como exemplo. Então aqui ele traz o exemplo do professor, né? Que na sala de aula ele se expressa de uma maneira, junto com seus colegas de outra maneira, no auditório de uma outra maneira e assim por diante. É óbvio que essas diferentes circunstâncias exigem progressivamente maior frequência de escolha da variante padrão. Assim, na situação de conferencista, não soaria adequado o emprego de se por você, por exemplo, de tá por está, perfeitamente plausíveis na conversa informal de restaurante universitário. Muito interessante, então, essa noção, ou as noções que hoje nós vimos no vídeo, né? O que seja uma variante padrão, que é de prestígio, a variante não padrão, que é estigmatizado, o que são linguagens especiais, o que tem a mais, ainda a mais, né, na diversidade linguística, além da sociocultural e geográfica, tem essa questão de adaptação à circunstância, ao contexto social, e isso é bem interessante. No próximo vídeo quero tratar sobre a variação estilística ou de registro, e assim eu já finalizo este tópico sobre a variação e suas causas sociais. E hoje nós vimos que as causas sociais, elas são por conta de função de poder, de relações econômicas e culturais, da variedade padrão e não variante padrão e não padrão, também de linguagens especiais, de nichos específicos e o próprio contexto social. Fico por aqui, até o próximo vídeo semana que vem sobre sociolinguística. Valeu!